estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o editorial e sobre as orações subordinadas. Eu sou a professora Nelinha, de Língua Portuguesa. E antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar nossa amiga Jéssica. Oi Jéssica, tudo bem? Vamos aos conteúdos. Os nossos objetivos são identificar os elementos característicos do editorial, diferenciando de um artigo de opinião e editorial. Reconhecer a formulação das orações subordinadas. O editorial, sua composição é estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto é, em suma, uma apresentação do jornal ou revista, como um convite ao leitor. Por isso, muitas vezes você vai encontrar no editorial, o editorial como nome, Carta ao Leitor, e expõe ali a opinião do jornal, do periódico, sobre determinado tema. O editorial é um texto publicado na imprensa, portanto, é um texto jornalístico, ou seja, jornais, revistas, sites que possuem conteúdo opinativo, ou seja, de opinião. Isto é, que apresenta opinião da instrução a respeito de determinado assunto, sem ter que cumprir com a obrigação jornalística de imparcialidade. Vamos à leitura? Editorial, Educação e Desigualdade, do Diário do Nordeste. No Brasil, os alunos com melhores condições financeiras concluem o ensino médio na escola pública, tendo aprendido o adequado em língua portuguesa. Mas, entre os mais pobres, o mesmo não registra. A proporção é de 83% para o primeiro grupo e 17% para o segundo. Os números são da organização não governamental Todos pela Educação e dão concretude a uma desigualdade antes apenas intuída. É preciso, então, que cada um assuma seu papel e contribua com o cumprimento desse interesse em comum. Num contexto menos condescendente com as desigualdades e menos tolerante às injustiças, no qual o que está escrito é o que vale e o que deve ser cumprido, seria possível e indispensável agregar esforços e reservar investimentos no sentido de correção das deformidades. Perceba aqui que a gente já tem um ponto de vista, uma opinião no editorial. É preciso, então, que cada um assuma seu papel e contribua com o cumprimento do interesse em comum. Teremos uma oração subordinada substantiva subjetiva quando ela exercer a função de sujeito da oração principal. Então, observe aqui esta oração. É preciso, então, que cada um assuma seu papel e contribua para o cumprimento do interesse comum. A primeira oração, eu tenho um verbo, tenho uma oração. Aqui eu tenho outro verbo, tenho uma outra oração. A primeira oração, ela é subordinada à segunda, ou seja, ela precisa do complemento para completar o seu sentido. E o sujeito dela está na segunda oração. Por isso, essa oração ela é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos à primeira atividade? Você acredita que as pessoas estão assumindo o seu papel no que diz respeito à melhoria da educação e contribuindo para o cumprimento do interesse em comum? Vamos refletir sobre isso? Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Já voltamos para discutir essa questão.
Então, querido estudante, refletiu sobre a questão? Você acredita que as pessoas estão assumindo realmente o papel no que diz respeito à melhoria, à educação e contribuindo para o cumprimento de interesse comum? Vamos às sugestões de respostas? Penso que sim, se a resposta for sim, pois a oferta de condições para que mais alunos concluam o ensino médio e aprendam minimamente a língua portuguesa. Ou se sua resposta foi não, penso que não. Haja vista que ainda há muito por se fazer em relação à aprendizagem de tanto de língua portuguesa quanto de outras matérias. Prestem atenção nessa leitura, nessa manchete. Imunidade e coronavírus. É possível pegar Covid-19 mais de uma vez? Esta e outras questões ainda sem resposta. Sistema imunológico está no centro de algumas questões mais importantes sobre o coronavírus. Perceba a estrutura da oração. O pior perceba que essa oração aqui, ela se chama oração principal. A próxima oração é a oração subordinada, ou seja, que completa o sentido da oração principal. Temos uma oração subordinada quando a oração principal precisa ser completada. Vamos para a atividade 2? O que você considera pior neste período de pandemia? Acredito que você tenha muitas coisas para escrever. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês refletirem e voltamos já já para conversar sobre este assunto.
aí então? Pensou nessa questão? Vamos conversar? O que você considera pior neste período de pandemia? Sugestão de resposta. Acredito que afetar a nossa saúde é pior porque podemos passar por dificuldades financeiras, mas ficar doente ou perder pessoas queridas é muito triste. Então, algo a se refletir, né? O pior de tudo realmente é perder pessoas que amamos ou então perder nossa saúde. Vamos falar agora sobre o predicativo. É o termo do predicado que atribui uma característica ao sujeito. Por exemplo, nesta oração, quando eu digo o aluno é dedicado, dedicado é uma característica do aluno. Portanto, dedicado é o predicativo do sujeito. Orações subordinadas substantiva predicativa. A oração subordinada substantiva predicativa é aquela que exerce função de predicativo do sujeito em relação à oração principal. Sempre vem depois do verbo ser. Vamos fazer ali uma comparação? Perceba nessa primeira oração. É preciso, então, que cada um assuma seu papel. Oração principal inicia com verbo de ligação e o sujeito está na outra oração. Então, quando o verbo da oração principal não possuir um sujeito, toda a oração principal assumirá a função de sujeito. Portanto, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva. Segundo exemplo, nossa esperança é que cada um assuma seu papel. Perceba que aqui eu tenho sujeito na primeira oração, nossa esperança. A segunda oração, então, ela exerce papel de predicado. Se já houver sujeito e o verbo de ligação na oração principal, a oração principal será predicativa. Uma dica, a oração subordinada subjetiva, perceba que o verbo de ligação inicia a frase. Na oração subordinada substantiva predicativa, o verbo de ligação, ele vem aqui, ó, no meio da frase, na oração principal, antes da conjunção. Se liga na dica. Vamos para a terceira atividade, então? Classifique as orações subordinadas em subjetivas ou predicativas. Você vai analisar de acordo com a explicação e com a dica e vai classificar as orações como subjetiva ou predicativa. Eu volto já com as respostas desse exercício.
Então, conseguiu resolver o exercício? Vamos lá para conferir se você acertou? A primeira oração. A ideia é que todos colaborem com a quarentena. Perceba que o sujeito está aqui, a ideia, o verbo de ligação da oração principal. Então, esta oração subordinada, ela tem função de predicativo, ou seja, ela é predicativa. Segunda oração. É possível melhorarmos a educação. Perceba que inicia com verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito. A segunda oração tem função de sujeito, portanto, ela é subjetiva. Terceira oração. É indiscutível que a educação seja o pilar de uma nação. Novamente, aqui iniciando com verbo de ligação, um predicativo do sujeito e ali a segunda oração com função de sujeito da primeira oração. Eu tenho uma oração subjetiva. A próxima oração. Nossa vontade é que todos tenham acesso ao aprendizado. Perceba aqui o verbo de ligação, ainda na oração principal, ali ao lado da conjunção. O sujeito, nossa vontade. Então, quer dizer que a segunda oração, ela exerce função de predicado da primeira oração. Portanto, ela é predicativa. Próxima oração. A verdade é que esse período terminará. Perceba aqui o sujeito, a verdade, o verbo de ligação ao lado da conjunção e a oração subordinada exercendo função de predicado e, portanto, é predicativa. A última oração, parece que os alunos entenderam a lição. Verbo parecer também de ligação. Perceba que o sujeito está na oração subordinada. Então, aqui também eu tenho uma oração subjetiva. Se você acertou, parabéns! Vamos para a sugestão de atividade. Elabore um parágrafo argumentativo com sua opinião sobre melhorias possíveis na educação, responsabilidade coletiva na pandemia, sistema de exclusão na sociedade e apresente as ideias aos colegas e ouça as ideias deles. Então, fica a dica de sugestão para vocês refletirem e, claro, colocar lá a opinião no papel. O que aprendemos nessa aula? Que o editorial faz parte da esfera jornalística, que é composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. Aprendemos também sobre as orações subordinadas substantivas subjetivas, que exercem função de sujeito da oração principal. E as orações subordinadas substantivas predicativas exercem função de predicado do sujeito. Nesse vídeo, nós falamos sobre o editorial e também sobre o período composto por subordinação. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!